Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta iniciativa do Grupo de Trabalho TIC da Nerley. Cumprimento a todos, agradeço especialmente ao nosso moderador, Carlos Maio, e aos nossos oradores, ao Monique Martins e ao colega e amigo Pedro Martinho. Obrigado pela vossa presença. Agradeço também aqui aos colegas, ao Edward e ao Paulo Sobreira, que estiveram e estão aqui a esta iniciativa do Grupo de Trabalho TIC da Nerley. Peço desculpa que eu estou a ouvir em duplicado, penso que está. Que estão aqui também na organização, como eu estava a dizer, e vamos abordar aqui um tema de especial importância no desenvolvimento das organizações e das empresas. Numa altura marcada pelo ritmo intenso e acelerado de mudança, a necessidade de aumento de competências alinhadas com as novas tecnologias e preparadas para as novas tecnologias é fundamental e é uma necessidade que aparece crescentemente. Como indicado no enquadramento que fizemos para esta ação, o Fórum Económico Mundial prevê que a partir de 2022 se comecem a sentir efeitos muito fortes, muito evidentes, da revolução em curso e de toda a evolução ao nível da indústria 4.0, marcada por fortes introduções de novas tecnologias e automação. E, portanto, esta disrupção tecnológica poderá eliminar milhões de empregos e vai, com certeza, também criar muitos e novos. Também, numa apreciação mais específica do mercado português, um estudo recente elaborado pela CIP, em parceria com a McKinsey e a nova School of Business and Economics, fala-nos do impacto que a automação terá no futuro do trabalho e indica que existe um potencial de 50% de automação de todas as tarefas, tal como as conhecemos hoje em dia, o que é uma revolução. Tecnologias como o Big Data, a inteligência artificial ou a internet das coisas estão aí, estamos a viver com elas crescentemente e vão ter impactos, estão a ter impactos e vão ter impactos. Uma das soluções será seguramente a adaptação, o aumento de competências e a requalificação dos trabalhadores e daí também hoje estarmos um pouco a trabalhar sobre este assunto. E aparecem estas buzzwords, né, do reskilling e upskilling. Penso que quem está hoje connosco com interesse nestes temas conhece o assunto de qualquer maneira e muito rapidamente podemos dizer que de forma muito simples o upskilling tem a ver com aprendizagens e novas competências para otimizar desempenho e o reskilling essencialmente tem a ver com a requalificação ou reciclagem, uma palavra que gosto menos, no sentido de atribuir, ou poder ser possível atribuir novas funções aos colaboradores. Digamos que o upskilling poderá criar trabalhadores mais especializados e o segundo conceito, reskilling, trabalhadores mais versáteis, provavelmente. Bom, interessa ouvir quem sabe do assunto e quem nos pode contribuir com ensinamentos para depois termos um período de debate e é esse o momento. Espero que seja uma sessão produtiva. Intervenham, aqui vou passar a palavra ao Carlos Maio, que vai dinamizar esta nossa sessão e seguramente teremos um debate interessante com quem se juntou a nós neste final de tarde. Mais uma vez, muito obrigado a todos e passo a palavra, Carlos. Até já, bom trabalho. Muito obrigado, Henrique. Antes de mais, é um gosto e agradeço o convite feito. Tenho muito gosto em estar aqui a moderar este debate, nomeadamente a dar a palavra a duas pessoas que tanto fazem exatamente para esse processo de reskilling, elas e as suas instituições, a Monique Martins da Ironhack e o Pedro Martinho do Instituto de Politecnico de Leiria. Eu apenas faço aqui uma introdução sobre aquilo e pegando aqui numas palavras que o Henrique falou sobre, a partir de 2022 vamos de facto começar a ter, segundo o Fórum Económico Mundial, ter noção e começar a ter impacto daquilo que nós chamamos de indústria 4.0. E também, obviamente, esse impacto vai-se focar muito na vertente do emprego, na vertente dos empregos criados e dos empregos destruídos. Há muitos números sobre isso. Há um número mais ou menos alinhado de número de empregos que vão desaparecer com esta digitalização e automação da economia. Há muitos, eu vou pegar num que é os 90 milhões de empregos que vão desaparecer.
Depois há quem diga que vão aparecer mais, já ouvi falar em 110 milhões, ou já li 110 milhões, há quem escreva 70 milhões, há quem escreva 50 milhões, não sabemos futurologia. Sabemos uma coisa, os que vão desaparecer já existem, os que vão aparecer ainda não existem. E, sobretudo, as competências para os que vão aparecer, a maior parte delas não existem ainda. E, portanto, eu vou passar ao Pedro e à Monique, eles vão fazer a sua apresentação, e depois da apresentação da Monique e do Pedro, eu gostaria de então começar a falar sobre isto e gostaria que a audiência toda participasse com as suas questões e com aquilo que serão as suas valiosas intervenções, com certeza, sobre esta questão do reskilling para criarmos empregos cujas competências ainda não existem, mas que temos que criar e que dar às pessoas. Pronto, Monique, naturalmente para os senhores primeiro, gostaria que então começasse a fazer a sua apresentação, a apresentação da Ironhack e como é que de facto a Ironhack ajuda a criar novas competências ou a fazer o reskilling das competências dos diferentes profissionais de outros setores. Também falaremos sobre esta questão da transversalidade para a questão da digitalização e da indústria 4.0. Obrigado. Obrigada, Carlos. Bom, primeiramente é um prazer estar cá, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Monique Martins, como sabem, eu sou General Manager da Ironhack Portugal. Trabalho no setor de educação pelos últimos 10 anos, estou a trabalhar com tecnologia nos últimos 3. A Ironhack Portugal chegou a Lisboa em 2018, então a Ironhack é uma escola de programação, não só de programação, mas pronto, uma escola de competências digitais, vamos assim dizer, que está presente em 9 países. Lisboa foi um dos nossos últimos campos. Na verdade, agora temos um campus remote, com toda essa situação também da pandemia. Dentro da Ironhack, nós trabalhamos com 3 vertentes que aqui tocam a reskilling e a upskilling. Então, trabalhamos com formações B2C, que foi assim que nós começamos. Então, pessoas que querem ter mais competências na área das TIC. Então, aqui estamos a falar de analistas de dados, programação, web development, não é? UX, UI design e também cibersegurança. Para além disso, trabalhamos também com o B2B, então aqui trabalhamos com empresas que têm essa necessidade de fazerem o reskilling, fazerem também o upskilling dos seus funcionários e todos os benefícios que isso trazem. Para além disso, não só dos seus funcionários, mas também há muitas empresas que utilizam as nossas formações para atrair funcionários e pronto, fazer o seu recrutamento e já treinar as pessoas para entrar nos seus quadros. Para além disso, o que nós também fazemos é conectar empresas com os nossos alunos. Então também fazemos um pouco esse meio termo entre recruiting e também para nós é super interessante porque o que nós queremos ter é alunos e pessoas que se formam e consigam entrar no mercado, tanto que toda a nossa formação é baseada na necessidade do mercado. Isso para nós é muito importante, se manter ativo no mercado e ter essa saída profissional o mais rápido possível. São cursos intensos, são cursos rápidos. O nosso curso, uma pessoa que pode nunca ter feito código nenhum na vida, termina o curso em 9 semanas e entra para o mercado de trabalho, que parece milagroso, mas na verdade são 400 horas de muito, muito trabalho. E cá agora em Portugal, principalmente nesse ano de 2020, temos formado muitas pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia. Então temos, por exemplo, um caso de um aluno que estava em hospitalidade, trabalhou 5 anos em hospitalidade, perdeu o emprego, estava 7 meses desempregado, super motivado, incrível, e fez o nosso curso de UX UI Design, terminou em dezembro, e em janeiro começou a trabalhar na Deloitte. Então para nós essas pequenas coisas é o que nos dá a força para continuar e é o nosso foco principal para os próximos anos. Obrigado, Monique. Pedro, podes avançar. Pedro, estás sem som. Muito boa tarde a todos, peço desculpa. Quero também agradecer o convite para participar neste fórum, nesta tertúlia da Justiça Leiria. Cumprimentar também o painel, um cumprimento também particular para a organização do evento e todos os participantes. Portanto, o meu nome é Pedro Martinho, a minha formação é na área da engenharia mecânica, uma formação avançada, portanto um bocadinho à parte das TIC e das TIC e tudo relacionado com
esta parte das tecnologias de informação, depois tive uma formação avançada mais nas áreas da ciência e engenharia de polímeros. Porque é que eu estou aqui? Porque desde setembro estou a colaborar num programa de iniciativas para as competências digitais, portanto um programa integrado no plano de ação da transição digital do Governo de Portugal. Portanto, e é muito nessa ótica que eu vou intervir neste fórum, no fundo, apresentar um pouco aquilo que são as medidas fundamentais que nós estamos a trabalhar para fomentar as competências digitais em Portugal, e depois irei também apresentar um conjunto de projetos já em curso, portanto, na área da requalificação e mais propriamente o reskilling nas áreas das TIC, estendidas à eletrónica também e à eletrotécnica. Portanto, assim, uma breve apresentação sobre, portanto, aquilo que eu faço. Obrigado, Pedro. Eu então, se calhar, voltava a ti e pedia-te para começares pelo fim, ou seja, falaste aí de uma questão que é extremamente importante, que é a transversalidade com outros setores e destas competências digitais relativamente a outros setores e à transformação que todos os setores industriais vão ter que avançar no seu processo. E falaste aí de um projeto com a indústria e eletrotécnica, não foi? Se percebi bem, desculpa. Com o Governo de Portugal. Mas o último projeto... competências digitais. E falaste do projeto para um setor que... Não, eu depois vou apresentar um conjunto também. Eu tenho uma apresentação, portanto, penso que estava também previsto na ótica deste fórum. Sim, sim. Fiz uma pequena apresentação sobre aquilo que são os tópicos principais, com bastantes indicadores que até penso que poderão também dar mote depois para a discussão no período mais avançado de discussão, um conjunto grande de indicadores relacionados com as competências digitais em Portugal, com vários termos comparativos de Portugal, principalmente com os países da União Europeia. Portanto, e na sequência da apresentação que irei fazer, depois apresentarei também não só os programas, algumas medidas dos programas que estão a ser desenvolvidos em Portugal para implementar, para fomentar as competências digitais, a literacia digital, mas também algumas iniciativas já em curso, portanto, que estão a ser desenvolvidas, portanto, na ótica da requalificação, do upskilling, portanto, nessa perspectiva. Portanto, a ideia que eu trago é essa, portanto, depois dessa breve apresentação. Sim, senhor. Então, vamos já à tua apresentação. Vou só aqui fazer uma pergunta só à Monique, que tem muito a ver com essa desmistificação da transformação nas competências digitais, não é? Porque, Monique, em 9 semanas, por alguém que nunca te viu por código a programar, é de facto impressionante e desmistifica muito essa questão de isto é um bicho de 7 cabeças, não é? E, portanto, muitas vezes, todos nós que estamos no meio empresarial e no meio académico, também somos culpados de ter, às vezes, uma linguagem ou não termos uma abordagem totalmente acessível àquilo que se chama ao comum dos mortais, não é? E cria aqui algum medo que se pode e deve desmistificar, não é? Monique, fala-me um bocadinho dessa questão. Como é que em 9 semanas vocês conseguem pôr alguém a programar quando nunca viu um código à frente anteriormente? Não, essa é sempre a pergunta que eu tenho. E era a pergunta que eu me fazia também, a ser muito sincera, antes de iniciar isso e antes de começar a ver os primeiros resultados. Então, essa é uma coisa que nós sempre trabalhamos muito. Então, é assim, pronto. Para os nossos alunos, isso independente de qualquer vertente, há algumas skills que são necessárias que não são técnicas. Ou seja, é necessário que a pessoa seja uma pessoa analítica, seja uma pessoa disposta a aprender, porque, acreditem ou não, nem todos estão. Aprender é uma coisa que dói,
não é? Nós temos que sair da nossa zona de conforto, isso também é muito importante, e são pessoas extremamente motivadas e que têm um princípio. Aqui, essa parte super boa de trabalhar com pessoas mais velhas, que já têm esse conhecimento de mercado, então, a maioria dos nossos alunos estão entre 28 a 35 anos, a fazer essa mudança de carreira, são pessoas que já têm experiência no mercado de trabalho. Isso também é super importante, porque já têm competências que podem utilizar quando estão a aprender a programar. Claro que não é fácil, os nossos alunos têm breakdowns durante o bootcamp inteiro, nós estamos sempre a passar por esse processo de acompanhar, e também é muito necessário tentar perceber qual é a área exata. Porque quando nós falamos, às vezes, só em TIC, e principalmente quando falamos de bootcamps, essas coisas, pensamos só na programação e em estar a bater código o tempo todo. E entrar em TIC e fazer reskilling não é apenas isso. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que vêm de economia a fazer o curso de Data Analytics, que trabalham com programação em Python, mas a saída é incrível, os nossos alunos saem super competentes. Não é fácil, eu, por acaso, foi o curso que eu fiz, aprendi a programar em Python, não sabia, pronto, era aquela pessoa que não sabia nem mexer em Excel diretamente, e não é fácil, realmente, mas aqui vale muito também a pensar que são 400 horas é a mesma coisa que uma pós-graduação, e são 400 horas de trabalho. Então, trabalhamos muito com projetos, os alunos saem com projetos prontos, saem com sites envolvidos, dashboards envolvidos, saem com todo um produto feito, para conseguir essa entrada. Então, é realmente focar nas skills necessárias para essa pessoa aprender. Então, aquilo que nós já falamos é soft skills e o que as pessoas trazem no mercado, que é sempre super importante. Focar também nas skills necessárias para o mercado de trabalho. Então, pronto, aqui claro que não vamos estar a ensinar teoria, nós não passamos a ensinar a teoria da computação, não vamos a deep nesses assuntos, mas mostramos exatamente como é que desenvolvem o trabalho, como fazem, quais são as principais oportunidades, onde tem que trabalhar. Para além disso, também trabalhamos essas pessoas para o mercado e também utilizamos muito o mercado para vir nos ajudar. Então, temos muitos, durante o bootcamp, temos várias talks, temos pessoas de empresas que vêm, conversam com os alunos, orientam. Os nossos professores são sempre pessoas que vêm do mercado, então aqui também há essa diferença muito grande. Não são pessoas que vêm da academia, são pessoas que vêm do mercado e que têm esse gosto por ensinar. Então, são pessoas que já fizeram seus milhares de projetos. Nosso professor de Web Development, por exemplo, foi Scrum Master na Vodafone, trabalhou durante anos como desenvolvedor web e vem com esse gosto pelo mercado e sabe o que é necessário para um júnior aprender. Muito bem. Falaremos mais à frente sobre essa questão, como é que vocês se ligam ao mercado e como é que vocês identificam as competências que o mercado está a necessitar e o processo de gestão de carreiras, que me disseste que vocês também iniciam e apoiam dos vossos alunos e da ligação ao mercado, como é que isso se desenvolve? Eu vou passar ao Pedro para começar a sua apresentação, para depois também falarmos entre esses pontos que eu gostaria de falar contigo, Monique, e os programas que o Pedro vai apresentar. Gostaria que então depois de lançarmos isso. Pedro, então peço que lances a tua apresentação. Ok, eu penso que já estou a partilhar. Já estão a ver? Sim, Pedro, estamos a ver, podes continuar. Ok. Então, como eu disse, portanto, a minha apresentação baseia-se muito numa colaboração que eu estou a ter efetivamente num programa para as competências digitais em Portugal. Vou referir 3 tópicos, fazer um enquadramento sobre a posição do digital, a posição de Portugal nas áreas do digital. Depois apresentarei então algumas medidas para a transição digital em Portugal e depois finalizarei com alguns exemplos de iniciativas para a requalificação. Portanto, a contextualização vai ser muito baseada em indicadores, segundo um estudo publicado pelo Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional. Este estudo prevê para a União Europeia que em 2025 85% dos postos de trabalho irão necessitar de competências digitais básicas. Em Portugal, atualmente, apenas cerca de 52% dos postos de trabalho cumprem esta exigência. A justificação para isto prende-se fundamentalmente ou estar relacionado com o atraso em termos de qualificações das pessoas, nomeadamente nas áreas do digital.
cerca de 40% da população portuguesa entre os 25 e os 54 anos possui apenas o ensino básico e a taxa passa para os 76% na classe etária dos 55 aos 74. A Comissão Europeia fez uma avaliação na área das competências digitais baseada em 5 dimensões: a conectividade, portanto, muito associada à divisão do mercado de nível da banda larga, o capital humano, relativamente às habilitações digitais, a utilização da internet pelas pessoas em geral, a integração da tecnologia digital, o digital nos serviços públicos, e segundo esta avaliação, Portugal aparece abaixo da média da União Europeia, portanto, como podem ver neste gráfico, superando esta média apenas nas dimensões da conectividade e na dimensão dos serviços públicos digitais. Os países, também como se pode ver pelo gráfico, lideram portanto, este ranking, esta avaliação. Nesta avaliação ainda está a ser incluído o Reino Unido, portanto isto foi em 2020, mas ainda inclui o Reino Unido, são a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca e a Holanda. O Eurostat também faz aqui uma avaliação relativamente às áreas em que Portugal apresenta o maior hiato no domínio das competências digitais, para o melhor classificado, e considerando, portanto, isto são 10, é o top 10, mas considerando apenas as 5 primeiras áreas, existe um grande gap de Portugal nas áreas dos especialistas em TIC, portanto, uma diferença de 2,9%, na utilização da cloud, na disponibilização da rede 5G, em diplomados nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, especialistas em TIC do género feminino. Este último indicador até é interessante porque a própria McKinsey tem um estudo em que verifica que as empresas com equilíbrio de género suplantam tipicamente as empresas maioritariamente masculinas em valores percentuais que rondam os 15%. Só para ficarem também com uma ideia, em Portugal, menos de 20% dos diplomados por ano nas áreas TIC são mulheres, e nas empresas tecnológicas as mulheres constituem apenas cerca de 13% dos colaboradores, portanto, ou da força de trabalho. Depois, a Eurostat aplica mais um conjunto de indicadores, portanto, relacionados com o posicionamento de Portugal em algumas áreas das competências digitais, nomeadamente a nível das áreas das competências digitais básicas, como mostra este gráfico. Portanto, a evolução da percentagem de indivíduos a nível nacional em competências digitais básicas, portanto, isto é relativo ao período de 2015 até 2019, ainda no período pré-pandemia. Depois mais alguns indicadores. Este gráfico mostra a evolução da percentagem de indivíduos que utilizam diariamente a internet. E aqui é feita uma comparação entre Portugal, a média da União Europeia, e o país da União Europeia que apresenta maiores valores no período entre 2010 e 2019. Portanto, mais uma vez ainda antes do período pandémico, portanto, e aqui o azul representa a tendência evolutiva de Portugal, esta cor lilás, a média dos 28 países, portanto, aqui mais uma vez ainda incluindo o Reino Unido da União Europeia, e depois o verde, o melhor classificado, ou que tem melhores resultados em termos da União Europeia. Mais um indicador, na mesma lógica de análise comparativa do gráfico anterior, este mostra a percentagem de empregados que utilizam computadores com ligação à internet no emprego, portanto, a mesma lógica evolutiva, portanto, no caso de Portugal, a cor azul, no caso da média europeia, a cor lilás, e no caso do melhor classificado na União Europeia, a cor verde, portanto, isto num período de 2010 a 2019. Depois mais um indicador que mostra a evolução da percentagem de especialistas TIC no emprego,
portanto, ainda dentro da mesma comparação internacional, portanto, tendo por base os países da União Europeia, mais o indicador dado pela Comissão Europeia que mostra a percentagem de pequenas e médias empresas com elevado nível de intensidade digital. Efetivamente, aqui Portugal segue muito próximo a tendência da média europeia, mas bastante distante da tendência do melhor classificado na União Europeia. Depois estes são indicadores nacionais, indicadores da Direção-Geral de Estatísticas, Educação e Ciência, com base em inquéritos sobre a utilização das TIC na Administração Pública Central e Regional e nas câmaras municipais. Portanto, aqui temos uma evolução total e depois uma evolução em termos particulares, em termos individuais, quer da Administração Central e Regional, quer das câmaras municipais. Mais um indicador, também dados pela DGEC, baseados no registro de alunos inscritos e diplomados do ensino superior, portanto, o RAIT, o indicador referente a TIC do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino 06, contempla os cursos classificados na área de educação e formação, portanto, que são estes 06, portanto, são estas as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, previstas na Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação, e o indicador referente a TIC, para além de contemplar todos os cursos classificados na área de educação e formação, portanto, tecnologias de informação e comunicação, considera também os outros cursos que, embora classificados em outras áreas de formação e educação, permitem adquirir conhecimentos nestas áreas TIC. Mais indicadores da DGEC, este está relacionado com os recursos humanos a desenvolverem atividades de investigação e desenvolvimento nas áreas das TICs, e aqui faz uma separação entre o setor de empresas e o setor institucional. O setor institucional aqui é contemplado pelo setor do Estado, ou inclui o setor do Estado, o setor do ensino superior e o setor das instituições privadas sem fins lucrativos, portanto, mais uma avaliação. Estou quase no fim em termos de indicadores. Este é efetivamente o último, feito também pela DGEC, que é doutorados em tecnologias de informação e comunicação, a evolução nacional. Em alguns destes dados não há o comparativo com a Comissão Europeia. Portanto, estes indicadores aparecem na mesma lógica do que eu disse anteriormente, relativo ao CNAEF 06 e às TIC. Pedro, depois, desculpa, para manter alguma dinâmica desta conversa, também para perceber, e já passamos ao restante da apresentação, fazer-te aqui duas perguntas sobre aquilo que apresentaste até agora. E apareceu-me aqui, sinceramente, podes vir ao slide anterior, se faz favor, que tem a ver com exatamente isso. Ou seja, há mais recursos humanos nas empresas em atividades de ID em TIC do que no próprio setor institucional, tendo esse setor institucional aqui incluído universidades e institutos de investigação e desenvolvimento. Há alguma justificação para isto? Ou seja, não deveria ser pelo menos estar mais equilibrado? Como é que, qual é a justificação para este indicador? Este indicador penso que deve estar relacionado a esta diferença pelo número total, portanto, como isto é percentual, relativamente ao número total que estão a ser avaliados, dá efetivamente, mas em termos reais, portanto, efetivamente, suponho que nas áreas da investigação e do desenvolvimento seja mais premente haver desenvolvimento nas instituições do setor público, nomeadamente nas instituições de ensino superior, politécnico e universitário, do que nas empresas propriamente ditas. Portanto, sendo o universo certamente diferente, dá uma percentagem relativamente ao total que dá estas tendências que poderão efetivamente induzir nessa percepção. Ok. Isto é importante. Poderá estar relacionado com isso? É importante perceber isso. Outra pergunta que queria... Carlos, não estou cá para isso, mas tornamos dinâmico também. Eu acho, além dessa observação, é curioso que no setor institucional é estagnação e a decair.
que é uma coisa de facto impressionante sim, mesmo. Sim, este gráfico deixou-me aqui um pouco, pronto, pelo menos a justificação do Pedro é perfeitamente plausível e traz de facto alguma justificação, pelo menos ao nível do gap nominal, digamos, porque há mais empresas, naturalmente, e isso claro. Faz sentido. A estagnação é que, de facto, aqui deveria ser discutida, a estagnação no setor institucional, sim, sem dúvida, julgo que deveria ser discutida. Já agora, permitam-me só que vos diga que tudo isto são dados que estão disponibilizados publicamente, até vos peço também alguma compreensão pelo facto dos gráficos, se calhar, estarem com uma legibilidade relativamente fraca, porque o que eu fiz foi efetivamente importá-los diretamente da fonte. Não, Pedro, estão perfeitamente legíveis, é tanto que nós estamos aqui a conseguir discutir-los. A outra pergunta que queria fazer, que tem a ver com um gráfico anterior, que tem a ver com, nós temos poucos, de facto temos recursos humanos, abaixo de recursos humanos a trabalhar em TIC nas nossas empresas, abaixo da média europeia, mas depois se formos a ver esse gráfico, a performance das PMEs, apesar de termos menos recursos humanos do que a média da União Europeia a trabalhar nas TIC, a performance das PMEs é uma performance boa relativamente àquilo que aos gráficos anteriores, à média europeia. Pronto, pelo menos está na média europeia. Eu, como gestor de uma PME, fico obviamente satisfeito, e muitos gestores de PMEs que estão aqui diz alguma coisa disso, mas há alguma questão que se ponha aqui, porque de facto é um indicador interessante, até que nem tudo é mau, não é? Estamos abaixo de todas as médias, mas as PMEs, afinal, estão a dar a fazer o seu papel, vá lá. Eu penso que sim, que a associação poderá ser efetivamente a dinâmica que está a ser incutida no âmbito das pequenas e médias empresas que nós temos, a toda a dinâmica que no fundo está a ser desenvolvida também a nível nacional, até nas próprias regiões, em que, nomeadamente, as associações empresariais são bastante fomentadoras disso e que levam a que as nossas pequenas e médias empresas tenham já uma configuração muito focada nas necessidades que têm da transição ou da transformação para as áreas do digital. O gap aqui de avaliação, ou o hiato de avaliação também ainda é relativamente recente, se calhar se viéssemos para anos anteriores, a diferença seria um bocadinho superior, e até diria que certamente agora com estes desenvolvimentos todos desde o ano de 2020, poderemos até ter uma classificação um pouco mais favorável. Sim. A famosa capacidade de adaptação das nossas PMEs, não é? Exatamente. Muito bem. Pedro, podes continuar? Desculpa, queria só, então, fazer estes... Okay. Portanto, efetivamente, tendo por base estes dados que posicionam Portugal ao nível das competências digitais, foi criado um plano de ação para a transição digital, pelo Governo, para responder às lacunas existentes, e cujo objetivo é fundamentalmente transformar Portugal num país mais digital. Este plano está estruturado em torno de 3 pilares, é público, principais, é um plano público, portanto qualquer pessoa tem acesso. Esses pilares são a capacitação digital das pessoas, a transformação digital das empresas e a digitalização do Estado. Cada um dos quais composto por diversos subpilares e contempla também uma dimensão de catalisação que lhes é transversal, funcionando como instrumento de aceleração da transição digital em Portugal. No decorrer do processo de definição do Plano de Ação para a Transição Digital foram analisados cerca de 20 programas e estratégias nacionais e da Comissão Europeia no domínio do digital, quer na esfera pública, quer privada, tendo sido identificados e priorizados para cada um dos pilares aqueles que serão acompanhados de forma mais próxima pela estrutura de missão Portugal Digital, que estão apresentados neste quadro e no qual se inclui o tal Lean Code 2030, que é a Iniciativa para as Competências Digitais, que é o programa, efetivamente, que eu tenho vindo a colaborar
num dos eixos específicos desde setembro de 2020. As medidas que estão estruturadas neste programa dividem-se em 5 eixos, o eixo da inclusão, não vou agora estar aqui a especificar, senão era maçudo, vou passar isto muito rápido para talvez apresentar algumas iniciativas em curso, talvez tenha maior interesse também para esta discussão, portanto, mas esta iniciativa, este programa divide-se em 5 eixos, portanto, e as medidas destes eixos estão relacionadas com as áreas da inclusão, da educação, da qualificação, da especialização e da investigação. Cada um destes eixos tem um conjunto vasto de ações. Eu tenho estado a trabalhar mais no eixo da especialização, estamos a trabalhar em ações como, por exemplo, a implementação de novas metodologias de ensino em cursos, fundamentalmente do ensino superior, portanto, metodologias de ensino mais inovadoras, mais atrativas para os estudantes, metodologias de ensino muito baseadas e muito especificamente mesmo nas áreas das TIC e das TIC. Portanto, nós estamos a trabalhar nesta área com os cursos técnicos superiores profissionais do ensino superior politécnico e, a partir de um projeto piloto que já foi desenvolvido, estamos a implementar em mais cursos, mas fundamentalmente em cursos das áreas das TIC e das TIC. Estamos também a trabalhar na criação de uma rede de academias tecnológicas nacional, portanto, em que nos queremos ligar às principais, às maiores empresas tecnológicas, de modo a que apoiem toda a formação no ensino superior, que credenciem também as suas formações aos estudantes do ensino superior, como complemento à sua formação académica e, no fundo, também para fazer aqui uma maior proximidade, uma maior ligação com o ensino superior e as empresas. Estamos também a criar um conjunto de cursos de acesso gratuito, de acesso livre e gratuito, nas áreas principais das tecnologias digitais, portanto, nestas áreas da cibersegurança, do blockchain, da inteligência artificial, portanto, um conjunto vasto de áreas, cursos de curta duração, qualquer pessoa pode ter acesso e tirar esse curso, portanto, formar-se, tirar alguns conhecimentos. Estamos a fazer em vários níveis também, no nível mais base, no nível intermédio e no nível mais avançado. Estamos a promover programas de formação nas áreas de TIC com a administração pública. Portanto, aqui estamos a colaborar diretamente com o INA nesta ação, portanto, que é portanto, é a Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores da Função Pública, é quem conhece bem, efetivamente, as necessidades da nossa administração pública. Depois, a nível mais avançado, de formação mais avançada, estamos também a criar formação a nível da pós-graduação muito focada nas áreas das TIC, porque são necessidades que estão registadas, que nós sabemos que temos, e são estes os projetos principais em que estamos a trabalhar fundamentalmente neste eixo. Depois há um conjunto de iniciativas que estão em curso, portanto, alguns projetos, em que eu vou passar muito rapidamente cada um deles. Isto é a listagem deles, eu não quero ocupar aqui muito tempo, vou se calhar falar muito brevemente em cada um deles. O programa Upskill, que é um programa de formação profissional nas áreas das tecnologias de informação, nas áreas das TIC. É fundamentalmente este programa direcionado para pessoas em situação de desemprego, com ensino secundário ou ensino superior e que queiram obter qualificações nas áreas das TIC. A formação tem duração de 6 meses, aborda diversas áreas específicas, como a programação Java, o Python, gestão de plataformas cloud, ou programação de low code. Portanto, há várias áreas que estão a ser... Depois, o projeto Shift to Future, que é uma iniciativa que pretende consciencializar as pequenas e médias empresas para a economia 4.0 e capacitá-las com conhecimento e ferramentas que permitam acelerar a sua transformação para a economia digital.
deixando-as mais preparadas para enfrentar e ultrapassar os desafios inerentes ao novo paradigma industrial. Está a ser promovido pelo Instituto de Soldadura e Qualidade, copromovido pela Agência para a Competitividade e Inovação e APMEI, a Academia PME, pelo Centro Tecnológico da Cerâmica de Vidro, Universidade de Aveiro e Tecminho. O projeto, Percursos de Formação Modular em TIS, um projeto direcionado a pessoas que têm ensino secundário e competências em percursos formativos de média duração, em áreas que são críticas para muitas pequenas e médias empresas, para a criação de técnicos intermédios nas áreas das TICs. Isto é uma formação que está a ser coordenada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Formação técnica de formadores no âmbito da formação à distância, que pretende dotar os formadores de conhecimentos associados a estas plataformas de formação à distância, coordenada também pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. O projeto Qualifica-te IT, curso de reconversão de licenciados em áreas não relacionadas com tecnologias de informação, por forma a aumentar a oferta orientada para o mercado de talento qualificado nestas áreas de tecnologias de informação. Cursos de requalificação de licenciados, portanto, criação de novos cursos de requalificação para desempregados, com habilitação ao nível do superior, portanto, em parceria com instituições de ensino superior. Competências digitais mais, este projeto pretende desenvolver ações de formação, de requalificação destinadas a licenciados, desempregados e a desempregados de longa duração na área das tecnologias de informação e da comunicação eletrónica, TIC, dotando-os de competências digitais que potenciem o reingresso no mercado de trabalho. O Capacitar I4.0, programa que visa qualificar as pessoas e as organizações para responderem aos desafios da quarta revolução industrial. É transversal a vários agentes, sendo a parceria com o INCODE 2030, passa por propor criar planos de formação, de ação e conteúdos, portanto, de forma mais universal. Programa de requalificação de licenciados em Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática, os chamados CTEM, usando metodologias de aprendizagem Project-Based Learning. Nós agora estamos a desenvolver um programa mais em Inquiry-Based Learning, portanto, que no fundo é um chapéu conceptual que envolve a aprendizagem na ótica da investigação e não só em Project ou Problem-Based Learning, mas também em Work-Based Learning, Design-Based Learning and Think-Based Learning. Portanto, são tudo metodologias de Active Learning, de aprendizagem ativa. Cursos de formação avançada em programação Java, portanto, aqui são desenvolvidos já por departamentos específicos em diferentes instituições do país. Apostar em Ti, mais um programa de requalificação na área das tecnologias de informação, promovido pelo Instituto Superior de Engenharia do Instituto Politécnico de Coimbra. Projeto Info-Exclusão Zero, isto para as áreas da administração pública, Digital 4.0, desenvolvidos com o INA, portanto, com a Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores das Funções Públicas, integrando o Programa de Capacitação em Competências Digitais. Portanto, e tudo isto são efetivamente áreas que devem apresentar sobre uma base, devem assentar sobre uma base de conhecimentos que muitas vezes é esse o desafio, é qual é que é a base de conhecimentos que as pessoas devem ter para efetivamente depois desempenharem as funções que se pretendem com estas formações. Às vezes é complexo, não é fácil, por exemplo, uma pessoa que trabalha há mais de 30 anos na área da psicologia, portanto, e que quer agora requalificar-se, reconverter-se em termos de conhecimentos nestas áreas tecnológicas. O desafio às vezes é maior nós sabermos efetivamente o que é que têm que ter de conhecimentos base para conseguir depois aproveitar as formações que tiram, do que efetivamente se calhar ficar nessa questão da base, Pedro, que é passar para a Monique, que é exatamente... nós já temos aqui bastantes perguntas da audiência e vou fazer uma pergunta à Monique da questão do Elder, ou seja,
O Helder pergunta: a dificuldade que encontro neste momento para encontrar trabalho é que as empresas exigem muita experiência. Gostaria de perguntar à senhora Monique se encontra a mesma dificuldade com os seus alunos. Ou seja, a questão da base, como é que se resolve essa questão, integrando pessoas que não têm base em TIC no mercado de trabalho e também conseguindo percepcionar como é que a partir de uma base que não é analítica, muitas vezes, conseguimos trazê-los para as competências digitais. Sim. Pronto, aqui é uma coisa que nós estamos a enfrentar e que tem melhorado muito, mas desde que nós chegamos cá em Portugal, é lidar com isso, com as empresas que esperem que as pessoas sejam júnior e tenham conhecimento de 25 anos de experiência, que acontece às vezes, mas pronto, faz parte. É uma coisa que nós temos a trabalhar nos últimos 3 anos. Um dos pontos principais aqui é claro que há empresas e empresas. Cada vez mais nós vemos empresas que querem contratar as pessoas pelos seus skills e pelo que conseguem fazer, e há cada vez mais empresas que notam que um bom funcionário pode não ser o funcionário com mais experiência, mas pode ser aquele funcionário com mais opção de crescimento, que mais vai conseguir crescer. Aquelas soft skills que falaste há pouco, não é? Exatamente, as soft skills no final são sempre importantes. Da nossa parte, o que nós geralmente fazemos, e aqui a nossa preocupação é, nós ativamente estamos a fazer essa educação das empresas. Então, conectamos com as empresas, vamos às empresas, falamos, mostramos. Há empresas que nos falavam há um tempo atrás que não queriam contratar de nós, não queriam contratar uma pessoa saída do bootcamp, e hoje tem 7, 8 alunos nossos que foram para lá. Então também é isso, é ter as pessoas que mostram que não é porque vêm de outra área que lá chegam. Mas uma coisa que para nós também é importante é trabalhar muito na pessoa que está a procurar um emprego. Porquê? Porque isso é um emprego como tudo. A experiência ela pode ser sobrepassada se a pessoa consegue fazer um bom pitch, consegue explicar porque fez as escolhas que fez, consegue ter essas soft skills, uma communication skill também que consegue explicar os seus pontos e se fazer entender, não é? O se desenrascar também é muito importante. Acho que se eu tivesse que dizer uma soft skill que se tem que ter para entrar na área da CIS é se desenrascar. Para além disso, o que nós também fazemos nós trabalhamos muito em cima disso, é trabalhar como que a pessoa vai também fazer as partes técnicas. Então, como vão resolver problemas técnicos, quais são as melhores formas. Então, essa é uma coisa que nós sempre falamos para os alunos, é tentar estar sempre a aprender, sempre demonstrar a vontade de continuar a aprender, porque a empresa certa uma hora aparece. Mas não é fácil, nós somos psicólogos dos alunos a falar, olha, vais receber 20 nãos numa semana, vais ficar completamente devastado, mas uma hora sim vai vir, e pronto, é o que eu diria para o Helder, uma hora sim vai vir, é preparar o seu pitch, preparar as tuas escolhas, escolher as empresas bem também, porque pronto, essa parte também é super importante. É dizer ao Helder que ainda vai no 15º não, que ainda faltam 5, mas depois virá o 5. Exato, ainda faltam 5, mas vai chegar, e é principalmente também pensar em empresas que contratam pessoas, não contratam máquinas. Acho que isso também é uma coisa importante de se falar, porque há muitas empresas que nós vemos que pedem, pronto, muitos conhecimentos e pedem um time inteiro em uma única pessoa, e geralmente, por via das dúvidas, esse não é o tipo de empresa que se quer trabalhar. Então, acho que aqui também é pensar um pouco nesse seguimento, gostava de fazer uma pergunta, Monique, que é o seguinte. O Pedro falou em três grandes blocos que estão a trabalhar: capacitação das pessoas, transformação digital das empresas e digitalização do Estado. Se isto fosse linear, ok, capacitávamos pessoas, transformávamos digitalmente as empresas e digitalizávamos o Estado. A questão é que não é circular, não é? A pergunta que eu te faço é, como é que tu recebes, tem sido fácil, ou como é que vocês conseguem receber a informação das empresas para exatamente capacitarem as pessoas para as necessidades das empresas? Que isto muitas vezes é de facto a grande questão, não é? É a $1 million question, não é? Ou $1 million issue, que é muito bem, vocês muito bem estão a capacitar pessoas para as necessidades do mercado, mas a questão é como é que vocês sabem quais são as necessidades do mercado. E muitas vezes as empresas estão focadas no seu cliente e no seu mercado e esquecem-se do que está para trás, não é? Como é que tem sido esse processo, Monique? Pronto, esse é um processo que nós iniciamos, quando nós iniciamos já no REC 2007, em Madrid. Então, aqui nós também sofremos um bocado porque nós temos um currículo todo europeu e nós temos sempre coisas diferentes a acontecer em diferentes países,
por exemplo, há linguagens que não se utilizam tanto no mercado europeu como a PHP, e nós utilizamos mais cá em Portugal, então essa é uma adaptação que nós não fizemos, mas sempre estamos a fazer workshops e coisas relevantes. O que nós fazemos, sempre que nós estamos a pensar no currículo, nós fazemos um estudo de mercado, estamos a seguir quais são as tendências, por que caminho as empresas estão a ir e quais são as tecnologias necessárias. Também estamos sempre abertos para ver aonde há falta de mão de obra. Então, nós focamos muito nessa falta de mão de obra. Então, por exemplo, nos últimos 3 anos abrimos 2 novos cursos. Um deles foi Data Analytics, porque realmente havia muitas empresas que já tinham contratado alunos nossos e precisamos de Python, precisamos de pessoas que conseguem ter a base de dados, precisamos de pessoas com Machine Learning. Então, adicionamos um curso focado nas necessidades. E agora, cibersegurança, e nós sabemos que é uma das áreas que tem mais falta de pessoas a trabalhar, de mão de obra. Então, focamos também nessa área. Então, aqui é muito de ter essas parcerias, ter essas conversas. Temos que estar num âmbito de networking, temos que estar num âmbito onde estamos abertos. Temos também que ser agile, mas também não podemos ser demais, porque senão estamos a perder relevância. Então, aqui é tentar manter não podemos estar a mudar o currículo a cada 5 minutos, porque também não é assim que funciona. Mas temos que manter um bocado a nossa relevância. E aqui também o que nós fazemos é também dar aos professores essa liberdade de passar um bocado mais do que o próprio mercado pede. Então, aqui o nosso professor sempre foca um bocado mais no que o mercado português está a pedir. Mesma coisa nos outros países. Então, conseguir essa adaptabilidade, essa adaptação, e sempre está a fazer networking, está a tentar perceber. E claro que empresas têm necessidades diferentes. Estamos a fazer agora um B2B com o Santander, e que fizemos um currículo específico para eles, e estamos a fazer assim. Estamos a fazer um Kaggle cá em Portugal, que também fizemos um currículo específico para as necessidades deles. Então nós também nos adaptamos. Obrigado. O Helder já disse, já ultrapassei as 50 candidaturas. Helder, não estávamos a falar de 20, estávamos a falar em 60, era isso que queríamos dizer, portanto... Continua, de certeza que vais conseguir. E o Paulo Mendes disse: trabalhar a pessoa é o segredo nos outros países, e de facto em Portugal, e não é só nos outros países, é em Portugal, mas de facto é, como dizes, Monique, é trabalhar a pessoa e trabalhar a pessoa para o mercado. Há aqui um dado que o Pedro falou, que foi, e que para mim é relevante. Além de um problema de qualidade, temos um problema de quantidade grave, não é? Ou seja, 85% das profissões no futuro próximo vão ter necessidade de competências digitais básicas, mas neste momento só em Portugal só 52% das pessoas é que têm essas capacidades digitais básicas. Eu vi aqui, em todos os projetos que me apresentaste, Pedro, sublinhei aqui 3 que trabalham exatamente no processo da quantidade: as formações modular em TIS, os cursos de requalificação e as competências digitais mais para os desempregados, que são essenciais para cumprirmos com essa vertente quantitativa que nós temos. Que vou ligar a outra questão que se põe, que é a questão de género. Que provavelmente, o facto de termos poucas mulheres, e aqui faço a pergunta aos dois, ao Pedro e à Monique, começo pela Monique, o facto de termos poucas mulheres neste setor das TIC traz-nos este problema de quantidade também, não é? Além da qualidade, como é óbvio, como o Pedro disse, uma empresa com equilíbrio de género é mais eficiente ao nível das competências digitais do que uma empresa que não o é. Portanto, e faço aqui a questão que a Diana Amaral pôs: como é que se pode trazer? Mais uma pergunta do $1 milhão. Como é que podemos diminuir essa diferença e trazer mulheres para este setor? Pronto, essa é uma pergunta de $1 milhão. Nós aqui estamos para ficar ricos, portanto fazemos várias perguntas de $1 milhões, está bem? Eu, por um acaso, faço parte do Women in Tech, cá em Portugal. Sou Community Manager do Women in Tech, então isso é uma coisa que nós debatemos muito, e por um exemplo muito simples, e aqui começa muito na educação de casa, que é uma coisa que não é tão fácil de se mudar, mas nós fizemos um webinar, fizemos uma semana toda com webinars de tecnologia para mulheres durante março, e começo do mês, e várias mulheres falaram que tinham vontade de entrar em tech,
mas que o pai dizia que não seriam capazes. Porque nós ainda temos aquela mistificação de que as pessoas têm que ser números ou têm que ser super técnicas para entrar nessa área. Sim. Então, aqui uma coisa que, pronto, até junto do Women in Tech nós fazemos muito, é começar de base. É começar indo nas escolas, começar indo no primário, secundário, universidades, e a falar assim, olha, conseguem, há mais formas, há mais coisas. Dentro da Hacks é uma coisa que nós tentamos também sempre trazer, estamos a sempre tentar aumentar o número de mulheres que nós temos em sala de aula. Agora em campus nós estamos a 43% dos nossos alunos são mulheres, então estamos aos poucos indo para essa direção, mas realmente é uma coisa que passa por tanto aprendizado em casa, de educarmos crianças para o mundo e não dependendo do género, a mulher não consegue ir para a tech, quanto estarmos em formações e começarmos desde cedo a aumentar isso. As empresas também acho que estão cada vez mais abertas a isso. Há empresas que nos procuram para fazer programas só para mulheres, para poder também aumentar o número de mulheres que tem no seu quadro. Então, acho que aos poucos é uma coisa que ainda vai se demorar, claro. É grande parte do problema que nós temos, mas acho que aos poucos, conforme as empresas foram abrindo mais espaço, acredito que a nossa sociedade também vai se adaptar e vai começar a criar mais espaço para as mulheres se sentirem aptas, e acho que aqui é a palavra-chave a entrar na justiça também. Pedro, que tipo de programas pode criar para isto, ou os que existem? Porque, de facto, responde a dois problemas, que é a questão do género e a questão da quantidade que nós temos no nosso país. Eu, por acaso, acho que a Monique falou efetivamente nos pontos fundamentais relacionados com esta falta de pessoas do sexo feminino, portanto, mulheres, pelos interesses destas áreas mais tecnológicas. E isso muitas vezes acaba mesmo por ser uma questão de mentalidade. Portanto, normalmente as mulheres parece que logo de base são um pouco educadas para que há determinados trabalhos, e as tecnologias estão muito relacionadas com isso, que se calhar são menos propensas ou propícias, portanto, para elas. Mas, efetivamente, isso muitas vezes ultrapassa-se com determinados projetos. Nós, por exemplo, estivemos a promover um projeto que se chama Technovation Challenge, que foi um concurso na área da programação, em que as equipas candidatas identificavam um problema real. Portanto, isto era um concurso só para mulheres, identificavam um problema real, que as afetavam no dia-a-dia, concediam uma solução para este problema, que envolvesse tecnologia, tipicamente muito relacionada com uma aplicação móvel. Para o concurso, as equipas tinham que desenvolver essa aplicação e um plano de negócio, e depois fazer um vídeo pitch sobre a solução desenvolvida. Os dados que obtivemos das concorrentes, portanto, após participarem no programa, 78%, portanto, eram raparigas novas, adolescentes, passaram a ganhar interesse por esta parte da ciência da computação. Cerca de metade das pessoas até decidiram depois entrar em cursos superiores relacionados com as TICs. Portanto, eu acho que às vezes falta efetivamente existir alguma coisa que desplote, portanto, que dê ali início à questão de as alertar, as motivar para o interesse das tecnologias. Portanto, nós, em termos de programas específicos, o que estamos a fazer é encontrar formatos de divulgação muito focados portanto, para a área do digital e enquadrados também com mulheres de sucesso nestas áreas, portanto, é um bocadinho isso, mas parece-me que é muito isso, muitas vezes falta o início para a motivação do envolvimento das mulheres neste... E há aqui uma coisa que a Monique disse muito bem, que é aquela desmistificação de termos que ser completamente analíticos, apenas e só analíticos, para estar neste setor, não é, Monique? E tu és um exemplo, não é? Sim, sim. Não. E
não é só o ser, temos que ser analíticos, sim, nós todos temos capacidade de análise, temos capacidades diferentes de análise. Não temos é que ser só isso, não é? Não temos é que ser só isso. E uma coisa que eu digo, por exemplo, quando vejo, as mulheres são muito mais, pelo menos aqui, quando terminam o curso e estão na fase de procura de emprego, são muito mais resilientes, acabam por lidar melhor com o não, acho que porque já lidaram com o não em outros momentos, então lidam melhor com o não. Conseguem negociar até melhor em relação ao salário, isso é uma coisa super, super interessante. Então, acho que é a partida, é o ponto de partida. Precisamos melhorar o ponto de partida, porque se nós dermos oportunidades, as mulheres chegam lá, não é porque não conseguem chegar lá, é porque não há oportunidades suficientes. Isso que o Pedro disse é realmente super importante, é criar oportunidades, é criar momentos, é criar oportunidades onde as mulheres vejam que isso é possível, é termos role models e a convidarmos role models, a convidarmos mulheres a participar e a termos isso. E assim, não é muito difícil. Cá em Portugal nós temos mulheres incríveis a trabalhar na área. Nós fizemos painels maravilhosos durante a semana que fizemos só com mulheres, que são mulheres que estão no topo da sua carreira em tecnologia. Então, elas existem, precisamos começar a ter cada vez mais mulheres também que estão alinhadas. Carlos, já agora, se me permite, posso dar aqui mais um ou outro exemplo, que é eu nas vastíssimas reuniões que tenho vindo a fazer com as principais empresas tecnológicas, grande parte dessas reuniões são com representantes nacionais, mas não só, com quem tenho reunido, com as pessoas da frente, são grande parte mulheres. Com a Huawei, com a Microsoft, a Cisco por acaso não, portanto, mas nestas grandes, a Google, tem sido sempre mulheres. Neste momento, este programa que efetivamente do InCode 2030, que era coordenado por um colega, portanto, há um coordenador geral do programa e depois cada eixo tem um coordenador, neste momento também já está a ser coordenado por uma mulher. Portanto, e nota-se que começam realmente a haver, como a Monique também disse, cada vez mais mulheres, portanto, como exemplos nestas áreas mais tecnológicas. Muito bem. Lá está. Isso, vou pegar novamente no tal número que nos deste, dos 85% das profissões terão que ter competências digitais básicas no futuro próximo, para pedir à Monique a sua opinião sobre a questão da transversalidade. Como é que as TICs entram e qual é a percepção que as outras áreas, obviamente há muitos setores que as TICs já lá estão por defeito, não é? Estamos a falar de setores de alta intensidade tecnológica, como o aeroespacial, como marítimo, mas há outros setores mais tradicionais em que essa digitalização tem que acontecer e vai acontecer. E, portanto, setores como os moldes já estão a fazer o seu caminho, mas outros setores tradicionais, temos de facto bons exemplos como o têxtil, é verdade, mas setores, como é que esta transversalidade pode, ou como é que se estimula esta integração transversal do setor, em outros setores? E isso também foi uma coisa que, se formos para analisar, cresceu imenso agora durante a pandemia, porque acho que as empresas que não estavam acostumadas a ter tantos setores tecnológicos e não estavam tão inseridas dentro do setor tecnológico, tiveram que se readaptar e refazer e pronto, e entrar nessa área. Acho que esse ponto também é super importante, a ver como a pandemia tem nos afetado e como tem mudado e como tem acelerado certas coisas a acontecer. Nós temos que partir do princípio que as TICs vieram para ficar, não é uma modernidade só, não é uma coisa que vai passar, é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida. Hoje, para tudo, e se formos ver, por exemplo, cargos de gestão, hoje em dia, cargos de gestão em grandes empresas, mas que vai, com certeza, em pouco tempo, seguir para empresas, para as PMEs e tudo mais. Por exemplo, cargos de gestão hoje estão a pedir que as pessoas entendam Python e SQL. Porquê? Para poderem analisar dados e para poderem serem mais eficazes na sua tomada de decisão. Isso é uma coisa que, se fôssemos pensar há 3 anos atrás, não era pedido. Ninguém, pronto, mexe com Excel e pronto, tá bom. Mas hoje em dia nós lidamos com tantos dados, e dados é uma coisa que nós lidamos em qualquer setor, que nós precisamos realmente saber trabalhar. Então, já é uma mudança que não importa a área em que se esteja, não importa a indústria em que se esteja inserido,
é uma necessidade que cada vez mais vamos precisar ter. Hoje em dia, nós não aceitamos mais as decisões por gut feeling. Claro que elas ainda são importantes, mas elas têm que sempre ter a parte do data, da informação. Então, esse é apenas um exemplo. Mas, por exemplo, se formos entrar a nível de empresas de vendas e pronto. Não digo aqui e-commerces, mas, por exemplo, uma empresa que teve que se refazer um bocado nessa parte de entrega foi o próprio Continente e o próprio o Corte Inglês, que não estava acostumado a ter tantas compras online. E onde se for ver a experiência do usuário, e aqui a importância de termos pessoas a trabalhar com a experiência do usuário, é super importante. Porque, pronto, aquilo lá, primeiro, se uma pessoa que já está acostumada a mexer naquilo, vai. Mas o que aconteceu com a pandemia? Temos pessoas de 50 anos, às vezes, 60 anos, que não estão acostumadas a fazer compras online, que se viram obrigadas já a achar uma forma de fazer compras online, porque não havia muitas opções. E aqui nós vemos que as empresas não estão preparadas para esses novos consumidores, tanto a B2B quanto a B2C também, que essa nova, essa pandemia, esse novo panorama nos trouxe. Então, aqui a transversalidade é uma coisa que não é fácil, demora. As empresas também, como seres humanos, têm essa dificuldade de mudança e de aceitar a mudança, porque, dói e depois é caro. Nós sabemos que isso também é uma parte super importante. O custo para as empresas é um custo que é sempre doloroso, mas também é um custo que, a longo prazo, o retorno no investimento e também investir em ter processos melhores, ter processos mais tecnológicos, acabam por agregar e acabam por trazer muito mais estabilidade. Muito bem, Monique. Eu acho que te vou pedir para abrir o próximo telejornal, porque só ouvimos coisas negativas desta questão da pandemia. É uma abordagem, um lado positivo da pandemia, a capacidade que as empresas tiveram, ou a capacidade ou a necessidade que as empresas tiveram que integrar uma digitalização que iria mais tarde ou mais cedo ter que haver, e com a pandemia tiveram que acelerar essa integração. Pedro, estamos quase a terminar, mas Pedro, queria fazer-te uma questão que é: entidades como a empresa da Monique de facto são super necessárias, esta questão do reskilling e esta capacidade que têm de trabalhar diretamente com a indústria. Mas como é que a academia vai se adaptar a esta necessidade que temos de fazer reskilling às pessoas que já trabalham? Normalmente nós temos, obviamente, cada vez menos, mas normalmente temos a noção de a academia prepara quem vai integrar o mercado de trabalho, mas cada vez mais tem que estar próximo de quem já está no mercado de trabalho. Até por uma questão etária, não é? Vamos ter cada vez menos jovens, portanto vamos ter que fazer o reskilling de quem já está a trabalhar, de quem já está no mercado de trabalho. Como é que a academia se vai adaptar, posso dizer assim, e como é que vai comunicar cada vez melhor com a indústria para poder ajudar? Não vai tirar mercado à empresa da Monique, de certeza, vai estimulá-lo, mas como é que vai poder ajudar este processo de reskilling? Porque é uma grande questão, porque é um esforço enorme, não é? Vimos a questão dos 52% para 85%, não é? Micro, Pedro. Sim, obrigado. Eu penso que é fundamental, cada vez mais, embora a tendência também já seja muito essa, que é a academia estar cada vez mais próximo daquilo que a indústria faz. É muito importante a promoção de formação em termos regionais. E às vezes nós associamos só à academia, mas eu não diria que seja só a academia. Muitos dos projetos que nós estamos a desenvolver é a academia associada ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. É a academia associada às associações empresariais. Só que eu penso que só com estas sinergias é que efetivamente nós conseguimos cada vez mais nos aproximarmos das linguagens uns dos outros. O que é que eu quero dizer com as linguagens uns dos outros? É nós, academia, sabermos efetivamente o que é necessário na parte da indústria e a indústria saber também muito bem o que é que a academia tem para oferecer. Deixa-me passar para o Henrique, já passo para ti, desculpa. Então vou fazer a pergunta à indústria. Como é que a indústria se vai adaptar? Porque muitas vezes falamos desta questão da ligação da academia com a indústria e ter que funcionar melhor, e pomos o ónus muitas vezes, vamos ser honestos, na academia, mas também a questão também está como é que a indústria vai ter abertura para a informação
quer a academia a nível mais no seu global, quer muitas vezes próprias ações locais e específicas, não é? Como é que a indústria está a trabalhar nesse sentido, Henrique, como representante da indústria? Sim, eu tenho uma opinião que resulta de algum conhecimento mais de perto e posso expressar assim. Indústria é uma palavra, digamos, que abarca um conjunto alargado de coisas, não é? Estamos a falar de muitos setores diferentes e de muitas áreas de atividades com focos diferentes entre elas e, mais do que isso ainda, empresa a empresa, né? E situação a situação. Eu diria que não podemos, e cada vez mais acho que há indústrias que aparentemente nós não acharíamos que estariam mais à frente e estão, e há outras em que em princípio já deveriam estar mais à frente e parece que não avançam, não é? Por exemplo, temos na região uma área industrial na área das rochas, das rochas, das pedras, que é uma indústria que está com elevados índices de aplicação de tecnologia e que está a fazer um trabalho muitíssimo interessante a esse nível. E há indústrias que poderiam ou deveriam já estar num nível ou dois mais à frente e claramente que não o estão a fazer. Não talvez numa lógica tão setorial, mas empresas a empresas. Eu penso adicionalmente que, genérica, assim, se quiser generalizar um pouco, parece-me que há ainda um foco ainda não afinado, digamos, sobre estas coisas. Quando se fala de questão empresa a empresa, Rico, desculpa, quando se fala de questão da empresa, não deveria ser exatamente setorialmente, que isto deveria haver um esforço? Sim, ok, tudo bem. Aí é um papel muito também das associações empresariais setoriais. No caso da Nerley é uma associação de âmbito regional, tem características um bocadinho diferentes. E por isso é que eu estava a dizer, se quisermos alargar o patamar um pouco mais genérico, nós, Nerley, temos uma ação importante ao nível da formação, mas continuamos a constatar que muitas vezes a formação, quer os programas públicos estão muito desenhados ainda para a formação, digamos, por escolha dos colaboradores, não numa lógica de organização com as empresas, e agora há algumas variantes que já têm a ver com desenhos a partir das empresas, mas elas próprias muitas vezes ainda estão naqueles patamares de que, bom, faz-se formação se não houver outra coisa para fazer, ou faz-se formação porque, digamos, é obrigatório, é o critério mínimo, ou faz-se formação porque, digamos, é quase para uma maneira também de compensar colaboradores, como se fosse esse o ponto, não é? Portanto, eu diria que acho que ainda há um trabalho enorme para fazer. Acho claramente que ainda há um enorme trabalho para fazer e que é preciso continuarmos em sensibilização constante, porque há mudanças que estão a surgir mais depressa do que eu acho que estavam a ser antecipadas. E eu penso, finalmente, para terminar, é muito importante encontrarmos mecanismos, nós, com as instituições de ensino superior ou outras instituições de ensino, que é desenhar programas em conjunto. Eu tenho um pezinho também aqui com o Pedro no Politécnico, Leiria, e é uma coisa que eu sei que ele tem essa sensibilidade. Eu também, naquilo que eu puder, eu já pude e posso colaborar, é desenhar programas, seja no nível mais avançado, seja no nível mais básico, mas é muito importante pensá-los de base, estruturados, em conjunto de identificação de necessidades que vamos suprir. E em formações mais curtas, isso é ainda mais importante, porque o resultado tem que ser muito otimizado face ao esforço. Eu não tenho números, o Pedro poderá ter, mas Portugal tem investido imenso em formação. Tem investido ao longo dos últimos anos e vai-se continuar a investir, vêm aí novos recursos, novos apoios fortes para a formação. E a pergunta que fica, penso eu, em muitas circunstâncias é qual é o fator multiplicador efetivo da formação que fazemos? E isso não tem a ver só nem com os formandos, nem com os formadores, nem com os destinatários, tem a ver um bocado com o modelo e penso que um dos fatores, mas aqui é um bocadinho de senso comum que eu estou a trazer, um dos fatores seguramente é o desenho de base dos programas. Porque muitas vezes o desenho não é feito em parceria. Aquilo que a Monique explicou um pouco é, vamos olhar para o cliente, vamos criar programas que satisfaçam necessidades concretas e em programas curtos.
ou programas direcionados ainda mais na tecnologia, eu penso que esse é um caminho importante. Há algumas experiências, mesmo aqui na área da justiça e com o Politécnico de Leiria, uma experiência bem interessante com uma empresa, e acho que é um modelo que, com as devidas adaptações, são modelos que seguramente satisfazem os diferentes players e acho que devíamos todos pensar mais vezes e mais tempo sobre estes processos. E depois trazer as empresas, porque as empresas, se o estímulo for bom, e se as empresas compreenderem, o decisor muitas vezes é mais rápido e mais astuto do que nós pensamos, né? Não acho que coloque o ónus desse lado, mas realmente acho que o ponto-chave é desenhar programas em conjunto, em função de necessidades concretas bem identificadas. Pedro, e vocês têm conseguido desenhar esses programas em conjunto? Tem havido... Vou pegar aqui, por exemplo, numa pergunta que a Sandra fez. Gostaria de saber se existem programas de reskilling específicos para pessoas com 40 ou 50, com mais de 40 ou 50 anos. Porque vamos novamente à questão etária que a Europa enfrenta, não é? Que é, não temos jovens, o rácio de nascenças por mulher é 1, qualquer coisa na maior parte dos países europeus. Temos então que fazer o reskilling destas pessoas que já estão no mercado de trabalho. E hoje em dia, ao contrário do que era há 20 anos, uma pessoa com 40, 50 anos é um jovem, não é? Ainda tem 20, 30 anos em frente dentro do mercado de trabalho. Há programas específicos para estas pessoas? Vocês têm conseguido fazer a tal ligação com a indústria para fazer programas adaptados à indústria? Porque, no fundo, vocês é que vão dar escala, por muitas empresas que haja, como a Monique, é que vão dar escala a este processo de reskilling, não é? À academia. Nós, até à data, o que temos fundamentalmente feito é programas à medida. Por exemplo, o Politécnico de Leiria é um bom exemplo, e se calhar até um exemplo diferenciador nisto que é a atuação da academia com a indústria, pelo diferente número de projetos que tem vindo a criar, portanto, e que tem cativado os industriais, muito da nossa região, também a participar. E depois, nesta fase até o momento, muito embora efetivamente no nível que estou a trabalhar, estamos também a criar programas nesse sentido, programas de transversalidade, por exemplo, a nível de todas as áreas de formação, em conhecimentos, por exemplo, na área do data science, em diferentes níveis de conhecimento, com a capacidade também de virem às academias tirar essa formação externos à academia, mas especificamente nós vamos criando isso. Portanto, temos colaboração, por exemplo, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional nas áreas de requalificação. Portanto, em algumas áreas de requalificação, temos alguns departamentos, nomeadamente o Departamento de Engenharia Mecânica tem colaborado na área de fabrico digital direto, o Departamento de Engenharia Informática tem colaborado também nas áreas de programação web, nas áreas de formação a nível de programação C. Portanto, isso são tudo parcerias efetivamente muito individualizadas, nesta área de formação, de reconversão, requalificação específica. Agora, de uma forma mais ampla, o que nós temos promovido, e mais uma vez falo muito aqui do Politécnico, é aquilo que, agora também num nível escalonando isto, a criação de academias tecnológicas no nosso Politécnico. Diria com toda a certeza que atualmente temos mais de 10 academias tecnológicas na nossa instituição. Estas academias tecnológicas que permitem não só complementar a formação dos estudantes, portanto, dos programas que são curriculares, com a formação que efetivamente são necessárias, portanto, na indústria, porque elas sabem, estas academias sabem, e nós temos efetivamente laboratórios com ambientes das academias que permitem as pessoas, e eu agora digo internas e externas, tanto os nossos estudantes como pessoas externas à nossa instituição e de lá tirar a formação. Na nossa instituição temos vários casos desses,
portanto, em que também pessoas externas vão lá tirar a formação nas academias que nós temos. E depois há um ponto aqui que eu também acho que é fundamental, que é integrar nos currículos dos cursos, nomeadamente a nível de projetos industriais, estágios, uma colaboração cada vez mais próxima e até diria quase que obrigatória. Nós estamos a promover cursos de teste nas áreas do TICE, no âmbito do programa InCode 2030, que vamos priorizar completamente as TICEs que forem feitos em colaboração com as indústrias, portanto esses vão ser prioritários, esses, também como há bocadinho disse, tudo o que são a aplicação destas metodologias de ensino inovadoras, também estamos a fazer isto muito em projetos reais das empresas, portanto o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes vai ser muito baseado em projetos reais das empresas. Portanto isto é para dar apenas alguns exemplos e acho que efetivamente, e eu neste momento efetivamente já sou conhecedor de uma realidade mais ampla, não só da realidade regional, e o Politécnico de Leiria, efetivamente, acho que é um bom exemplo daquilo que é diferenciador, nomeadamente por essa colaboração que temos tido com o nosso empresariado, com o nosso tecido empresarial, mas que digo, como o Carlos Maio também estava a dizer, que há muito a fazer, não tenho qualquer dúvida, há muito a fazer, portanto, mas volto só a dizer também, para concluir, que às vezes é mais importante, é maior o desafio nós sabermos bem o que é que precisamos que as pessoas tenham de conhecimento, tenham que ter de conhecimento para aproveitarem as formações que vão fazer, do que fazer as formações por si para as pessoas irem tirar essa formação, depois até dizem que têm o certificado da formação, mas não sabem aplicar. Há muitas formações, esse está a ser o nosso desafio efetivamente, acho que é primeiro encontrar a base de sustentação, dizendo que para se fazer, por exemplo, um curso em Machine Learning ou em Data Mining é preciso ter estas bases bem sustentadas. Para fazer um curso em Inteligência Artificial, em Cibersegurança, tem que haver estas bases bem fundamentadas, porque senão tiram-se os cursos e não se aproveita. Mas é uma opinião e também daquilo que tenho trabalhado com a minha equipa, o que estamos efetivamente a sentir. Carlos, sim, Monique, exatamente, desculpa dizer. Pronto. É que por um acaso, ontem foi o Dia Nacional do Estudante e eu fiz, partilhei um artigo de opinião que fiz para a revista Visão, que foi justamente sobre pessoas mais velhas e essa faixa etária, principalmente depois dos 40. Por um exemplo, dos nossos alunos, 17% são maiores de 40, então aqui já temos uma faixa grande. Estamos cada vez mais a ver alunos dos 53, 55, por aí, que têm essa vontade, que às vezes já vêm de uma outra área, ou até pessoas que sempre quiseram entrar em tecnologia, e aqui essa parte de serem pessoas que também já têm essa vontade, já têm ali um bichinho, como dizemos, e nunca tiveram uma oportunidade, e acho que isso aqui pega um bocado no que o Pedro comentou de quais são as capacidades. E aqui ser uma pessoa que realmente não está a fazer só por fazer, uma pessoa que tem mesmo interesse em tecnologia, é um dos principais pontos em questão que nós temos que ter em conta, e cada vez mais está a crescer. O que acontece é que, uma coisa que eu também acredito, é que muitas pessoas acham que depois dos 40, depois dos 50 já não podem mais aprender. E como nós não vemos essa pessoa como o estudante normal, não é? Quando falamos de reskilling e tudo mais, falamos das pessoas mais novas, e aqui isso também é uma coisa que, de novo, desmistificar, e esse é o papel de tudo, não é? Que também temos que ter, as pessoas mais velhas podem se aprender, pode não ser na X, pode ser em outras áreas, pode ser na X, mas aqui também trabalhar um bocado com isso. Para além disso, as empresas também têm que deixar de ver as pessoas mais velhas do jeito que vem. A questão que se põe é, isto obviamente não haverá empregos para a vida cada vez mais, e portanto, como não haverá empregos para a vida, a aprendizagem constante e o long life learning tem que ser estimulado, não só nas empresas, mas também nas próprias pessoas. As próprias pessoas têm que ter essa percepção. Por um acaso, eu estive com a Clara do ISEC e com a Chita de United Lisbon University,
e falamos um bocado a revista Eco sobre essa lifelong learning, o que é aprender desde o início até o final e continuar aprendendo. Olha, vou pegar nessa expressão lifelong learning para provavelmente lançar o desafio ao Henrique da Nerley para termos um dia mais tarde uma tertúlia também sobre esse aspecto, que está ligado a exatamente o reskilling. Ficou muito para dizer, para falar. Eu peço desculpa às pessoas, houve aqui muitas perguntas que nós não colocamos, mas gostaria só de pedir-vos aos três uma última palavra, uma última reflexão, uma última palavra talvez de esperança neste processo de reskilling. Esperança, porque vai ter que existir e terá que existir. Mas gostaria de uma última reflexão a cada um para então terminarmos. Podemos começar, Henrique, podemos começar então por ti. Sim, é rápido. Agradeço imensas ótimas contribuições e apreciações em relação ao tema. Penso que ficaram aqui pistas, como o Carlos estava a colocar, para voltarmos ao tema, com as variantes que ele também merece. Penso adicionalmente que há aqui um contexto muito favorável para estas evoluções agora nos próximos 2, 3 anos, 4, não é? Quer a necessidade, quer os recursos, quer a mudança que precisamos de fazer no tecido de emprego e também empresarial, porque há muitas pessoas que vão ter necessariamente que mudar. Digamos, o impacto no turismo é forte e há muitas pessoas que vão ter que fazer aqui alguma adaptação de carreira. E também a adaptação das pessoas que estão neste momento nas funções empresariais, que vão sofrer a curto prazo com impactos fortes nas alterações todas que aí vêm. Portanto, temos aqui um contexto forte. Eu claramente que gostaria de voltar ao tema e, sobretudo, termos aqui mecanismos e parcerias fortes entre as várias entidades, empresas, consultores que andam à volta deste tema, para criarmos coisas mais efetivas, não é? Mais interessantes. Nós que trabalhamos muito em formação, estamos satisfeitos com o nosso trabalho, a equipa aqui também tem feito bem, mas realmente acho que ainda temos que ser melhores na efetividade, não só no abranger pessoas, que isso conseguimos, e ter empresas também com vontade de avançar, mas precisamos de concretizar melhor, de que a efetividade das ações de formação seja mais concreta e mais produtiva. Eu penso que esse é o ponto importante que fica aqui também destas áreas, que são muito diferenciadas e são aquelas que vão estar mais na linha da frente agora nos próximos anos, não é? Por isso, muito obrigado mais uma vez ao Pedro, também à Monique, e obrigado a todos também. Nós é que agradecemos, Henrique. Vou passar ao Pedro para terminarmos como começámos, com o Monique. Pedro, uma última mensagem. Eu diria, assim, como última mensagem, que efetivamente nós no país, para darmos um impulso na parte das competências digitais, para continuarmos a aumentar a literacia do digital nas pessoas, é muito importante promover ações de capacitação digital a nível não só global, mas a nível das regiões, e penso que todas as instituições têm que estar envolvidas nisto. Portanto, todas as instituições, seja instituições de ensino, seja centros de formação, seja associações empresariais, todos aqui temos um papel fundamental, na minha opinião, na formação, quer de jovens à procura de primeiro emprego, como das pessoas que pretendem a requalificação profissional, de profissionais que procuram formação ao longo da vida, e também deixo como última nota que acho que a associação Nerley tem tido efetivamente um papel fundamental na nossa região. Este evento e esta tertúlia é um bom exemplo disso, mas não só neste evento, em todas as outras ações que tem
de ligação ao nosso tecido empresarial, às nossas academias, às nossas instituições. Muito obrigado também pelo convite em participar e tive muito gosto. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Monique, the last but not least. Pronto, a pegar também um bocado nisso do que o próprio Henrique e o Pedro também disseram, acho que aqui realmente é necessário ser mais efetivo, sem dúvida nenhuma, e incluir todas as pessoas na conversa, não é? É necessária educação, pronto. Você foste desse princípio. É necessária educação das empresas para perceberem o reskilling, perceberem o upskilling, perceberem a necessidade de estar mais incluído nas TICs, de vir de outras indústrias que não estão tão digitalmente avançadas, a necessidade também de fazer esse movimento digital e entrar no digital e trabalhar em prol do digital também. É necessário trabalhar com as instituições. Acho que isso também é uma coisa muito, muito focada. Acho que isso talvez vem um bocado de Portugal, ser tão tradicional em certas coisas, acaba por não se abrir muito e pensar out of the box. E são coisas que, por exemplo, nem todos os institutos fazem, como o Protec de Leiria, por exemplo, e ter várias academias e várias coisas, trabalhar diretamente com tecnologia, e aqui é uma coisa que nós também precisamos parar para pensar e parar para adaptar, não é? Para além disso, precisamos educar as pessoas. Há aquelas pessoas que querem entrar em tech porque trabalhar em tech é maravilhoso e pronto, não é para essas pessoas que o reskilling serve. O reskilling serve para pessoas que têm qualidades, que têm interesse, que têm motivação e que têm força de vontade para chegar lá, porque apenas vou entrar em tech por entrar em tech, nós vamos ter pessoas que não vão conseguir entrar no mercado de trabalho, ou vão entrar no mercado de trabalho, não vão ser suficientemente boas e vão manchar o nome do reskilling, por assim dizer. Então aqui também essa parte importante, educar as pessoas de que sim, o reskilling é necessário. Há várias áreas de reskilling, aqui acho que esse é um ponto muito importante. Eu escuto muito falar de pessoas a falar de reskilling, que é aprender programação, e tá lá, não é só aprender programação. Há várias outras áreas em tecnologia onde isso é aplicado, que passa ou não por programação. Há, por exemplo, cibersegurança, necessária programação. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar também. Há outros formatos e também conseguimos adaptar isso de uma forma melhor. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em psicologia são ótimas pessoas para entrarem na área de user experience, porque percebem comportamento, percebem como as pessoas trabalham. Então, é também trabalhar que as skills são skills que são fluidas, não são skills que são fechadas e que não conseguem adaptar-se para outro contexto. E acho que para mim seria um bocado isso, trabalhar na educação em geral das pessoas, da indústria e principalmente das pessoas. E pronto, gostava muito de agradecer, foi incrível, foi muito bom também de conhecer a Anderlei, o que fazem. E pronto, obrigada. Já que agradecemos, eu gostaria de deixar 2 ou 3 mensagens também. A primeira, de facto, é também agradecer o convite para moderar este debate. Também, de facto, eu conheço pela minha atividade profissional o papel quer da Anderlei, quer no Instituto Politécnico de Leiria. De facto, são cada um no seu âmbito, são diferenciadores daquilo que se tem feito na ligação muito da academia com o seu meio envolvente e daquilo da tal adaptação e da ligação da academia com a indústria, sendo a indústria, como o Henrique disse, algo muito lato, mas parabéns a ambos. Há aqui algumas questões que o Pedro falou exatamente, e todos falámos isto tem que passar muito para ações concretas e locais. E se calhar temos aqui estes 2 bons exemplos, não é? Concretas, locais e focadas, e temos um bom exemplo de em 9 semanas conseguimos fazer reskilling de pessoas. Portanto, ações concretas, locais e muito, muito focadas, não é preciso grandes coisas extraordinárias, é preciso coisas simples que em 9 semanas fazem entre entidades locais, com pessoas e com a indústria, com a academia local e com empresas locais. Isto para mim é muito, muito importante, de passar esta mensagem. Não é preciso ver o governo dizer como é que se faz. Não, nós podemos e devemos fazer. E por último, dizer 2 coisas. Há aqui uma das skills que a Monique falou, que é essencial para o processo de reskilling, dá grande esperança a todo o país, que é
o desenrascar, portanto, há esperança para Portugal. Se essa é uma das skills essenciais, temos esperança. Mas pronto, o que eu gostaria de dizer era o seguinte. A Revolução Industrial começou, toda a gente se começou a diferenciar por uma questão de capital, não é? Antigamente, as empresas, quem tinha mais capital para investir, quem tinha mais capital, diferenciava-se. Depois passou a ser a tecnologia, quem tinha a melhor tecnologia, diferenciava-se. Hoje em dia, o capital com uma ideia boa vai-se buscar, a tecnologia, toda a gente quase usa a mesma tecnologia em quase todos os pontos do mundo. Portanto, o que é que vai diferenciar as empresas? São exatamente as pessoas. E a mensagem de esperança que eu gostava de dar era, sendo que toda a gente terá acesso às mesmas ferramentas, isto vai valorizar mais as pessoas do que até aqui. Pode parecer uma mensagem lírica, mas é de facto aquilo que eu sinto, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu venho percepcionando, porque o processo de diferenciação está cada vez mais na capacidade dos recursos humanos, das pessoas, conseguirem transmitir aquilo que sabem, aquilo que conhecem, todo o seu saber, e das empresas aproveitarem esse saber das pessoas, não das máquinas, não do capital, porque isso toda a gente tem acesso ao mesmo. Era com esta mensagem que queria despedir-me. Muito obrigado a todos e termino assim esta tertúlia, esperando por uma próxima. Muito obrigado. Obrigado e boa tarde. Obrigado.